Temer e essas privatizações e reformas ruins, tá um contexto ruim, que a esquerda está tão ruim para entrar no Congresso que não consegue nem barrar um processo de impeachment. Olha, vamos lá. Aqui a gente está falando de 3 temas diferentes. E eu vou juntar eles aqui de uma forma para vocês entenderem bem. Primeiro, a política desenvolvida pelo presidente. Segundo, como o Congresso acompanha esta política. Terceiro, o judiciário e como o judiciário atua. Vamos lá. Durante o governo do PT, você deu possibilidade para a Polícia Federal investigar, para o Procurador-Geral da República atuar, e você deu uma liberdade para o povo falar o que pensa, tá? Então, assim, jornalista podia falar, o cidadão podia falar, podia atuar. A política do PT foi tentar se conciliar. Não foi uma coisa radical, não era uma esquerda ligada diretamente a todos os anseios do social. Ela teve que se aliar ao PMDB, que basicamente é aquele gado que vê para onde as vacas estão andando e segue atrás. Então, esse é o formato do PMDB. O PMDB no Brasil, ele atua de uma maneira a conduzir para onde as coisas vão, conduzir para que lado a política vai. Por quê? Porque o PMDB tinha e ainda tem muito poder no legislativo. Então, pouca coisa você fazia no Congresso se você não tivesse o apoio do PMDB. O que o PT devia ter feito? Devia ter feito exatamente o que o Bolsonaro está fazendo agora, que é o quê? Governar para quem elegeu ele. Se o PT, como se diz, se o PT chegasse a atuar e tomar políticas favoráveis ao povo, eles iam jogar os políticos incompetentes e os políticos contrários ao povo na fogueira. Mas o que acontece? Você tem um poder de mídia muito grande desenvolvido atrás disso, que faz o quê? Que quer jogar que PT é o mais corrupto do mundo. E o PT deixou esse caminho passar, deixou esse pensamento se desenvolver. E o que aconteceu? Aconteceu a situação de que o PMDB foi se ampliando, pegando mais espaço, e com isso o PT ficou numa situação de desvantagem em que ele se submeteria ao que estivesse acontecendo. O PMDB, como tinha poder no Congresso e tinha o vice da Dilma, foi lá e pegou a oportunidade ideal para agarrar aquela situação, porque teria chance de derrubar a presidente. E se derrubasse ela, teria lá o seu vice de estimação, que é do PMDB. E assim o PMDB poderia governar. E, dito e feito, foi assim que se desenvolveu esse plano e esse planejamento do PMDB. Só que isso também trouxe o extremismo para desenvolver esse pensamento. Com isso, Bolsonaro se fez. E esse preconceito, essas atitudes contra o povo, geraram um PSL, Partido Social Liberal, que de social não tem nada, de liberal menos ainda, esse partido que prejudica e prejudicou o país com pensamentos preconceituosos, discriminatórios, contrários ao povo. Então, foi basicamente mais uma força. E aí o que acontece? Você tem um Rodrigo Maia hoje no Congresso que não tem poder, e nem o Congresso tem poder, para derrubar o Bolsonaro. Por quê? Porque quem é que vai conseguir derrubar o Bolsonaro? Se fosse conseguir, seria o Congresso. Mas qual é o problema de se conseguir derrubar o Bolsonaro? Você não tem quórum para isso. Então, você tem mais de 50 processos de impeachment com o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, só que ele não coloca para votação. E se ele colocar para votação, muito provavelmente o grupo bolsonarista vai se manter. Então, assim, é muito complicado. Essa situação, ela é complicada. Obviamente que ele poderia passar por 2 processos de impeachment. Não seria um problema isso. Mas a questão aí é, quais os interesses Rodrigo Maia tem
para segurar esses pedidos de impeachment. Então, assim, existe muito interesse, existe muita coisa aí em volta. E o judiciário, ele é o último lugar onde as coisas vão respingar. Por quê? Porque quando se começa a usar o judiciário e o judiciário começa a dizer, olha, não é comigo, olha, eu tenho que analisar, olha, já que está assim, já que o Congresso decidiu, eu lavo minhas mãos, quando começa isso, você começa a ver que o judiciário está começando a perder a sua importância como influência institucional e com o poder que lhe cabe, que é o poder de tomar medidas contra políticos que agem de forma equivocada, que agem de forma errada. Então, assim, o presidente da República, ele tem que ser controlado tanto pelo Congresso quanto pelo Judiciário. Quando isso não acontece, você tem um prejuízo para a sociedade e para esse equilíbrio, tá certo? Então, um outro elemento para tratar com vocês e que é importante nessa faixa, nesse desenvolvimento desse pensamento. Quando você tem um presidente de uma Câmara que sabe que o interesse dele não vai ser atendido, ele não coloca para votação. Se ele tem um papinho com o presidente da República, ele vai segurar. E o problema é que a gente tem que nessas eleições, e é isso que eu digo, nessas eleições agora para prefeito e vereador, a população tem que dar um recado para o Bolsonaro. A gente tem que mostrar que o bolsonarismo está acabando. Só que se isso não acontecer, vai ser mais lenha, vai ser mais força para o Bolsonaro continuar a atuação dele. E é aí que a gente vai se prejudicar. Faz sentido para vocês?